Olá, meus amigos, que Deus, Ele abençoe a sua vida poderosamente, abundantemente. Agora são 17 horas e 50 minutos, daqui a pouco nós teremos a oração das 18 horas e você já deve se preparar para esse momento. Nosso propósito de oração continua. Nós vamos permanecer e prevalecer, porque a fé que está dentro de nós nos dá essa condição de continuar. O Cleidiane, agora a Cleidiane pode me acompanhar lá de São Miguel, né? Dona Cleide, agora não tem desculpa, né, Dona Cleide? A Dona Valéria também já está conosco, nos acompanhando. Eu tenho aqui em minhas mãos um limão. Tá vendo? O que esse limão aqui representa muitas das vezes na nossa vida, Lília? Tem aquele ditado que diz assim: faça do limão uma limonada. Há outros que dizem assim: faça do limão uma plantação de limão. Pega o limão, tira a semente dele, Dona Cleide respondeu ali rindo. Tira as sementes e planta, e você vai fazendo uma horta de limão. Mas o fato é que fazer do limão uma limonada não é para qualquer um. Fazer do limão uma limonada na vida real, na realidade de cada um, não são todas as pessoas que conseguem, minha amiga e meu amigo, fazer tal proeza. Porque, por exemplo, o limão, ele aumenta a nossa imunidade, melhora a nossa imunidade. Então, nessa época de pandemia, se tem algo que é bom para a saúde, agora é o limão. Ele é antioxidante, ele melhora a sua imunidade para que você possa estar mais forte, Dona Maria. O limão é o benefício do limão. É o benefício. Agora, quando você enfrenta as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, sabe, você passa por momentos difíceis na sua vida, momentos que supostamente você não teria nenhuma condição, nenhuma chance de vencer, humanamente falando, você vem a se perguntar, pergunta a si próprio: por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Essa é a pergunta da pessoa quando ela se depara com um problema, uma dificuldade na sua vida. Você sabia que todos nós, todo ser humano, está suscetível a enfrentar um problema, uma dificuldade na sua vida? Você sabia que todos nós passamos por momentos difíceis? Todos nós. Agora, a diferença está como você enxerga aquele problema, como você enxerga aquela situação. Você pode encarar aquele problema como uma barreira para você. Você olhar para ele, você olha para aquele problema e você o vê como um obstáculo. Você enxerga ele como um obstáculo. É como se dissesse assim: Daniele, parou por aqui. Eu não tenho mais condição de continuar, Jéssica. Eu não tenho mais condição de prosseguir.
Mas há aqueles também que passam pelas mesmas dificuldades, enfrentam as mesmas dificuldades que você está enfrentando, porém, ele enxerga aquela dificuldade como uma oportunidade. Aquela dificuldade estimula a pessoa em lutar. Aquela dificuldade, ela desperta o interior, o espírito da pessoa. Nasce uma revolta dentro dela. Não é uma revolta contra Deus, não é uma revolta contra o ser humano, contra as pessoas, não. É a revolta contra a situação. Ela diz assim: poxa, eu não posso aceitar isso, ô Regina Souza. Eu não posso me conformar com essa vida que eu estou levando. Eu não posso aceitar essa situação que eu estou vivendo. Nós estamos vivendo aí uma época de pandemia em que está tudo parado, tudo fechado, não está? As lojas. Mas você sabia que tem pessoas que nessa época estão ganhando mais dinheiro do que antes? É verdade. Tem pessoas que tiveram que se reinventar para sobreviver. Tiveram que usar o seu talento, buscar uma direção de Deus, a sabedoria de Deus, e foram e se reinventaram. Ela é de um ramo, deixou aquele ramo que ela trabalha e começou a fazer outra coisa, como a gente tem visto aí pessoas fabricando máscaras. E as pessoas estão conseguindo superar os seus limites. Então, tudo é a maneira que nós enxergamos a dificuldade. Quando Davi se deparou diante do gigante Golias, era uma dificuldade, ou não? Era um momento difícil. Ele chegou ali, ainda garoto, vendo aquele gigante afrontando todo mundo, dizendo: eu quero um homem para lutar comigo. Ao mesmo tempo, Davi via o exército de Saul se recuando. Não havia soldado ali capaz de enfrentar o gigante. Era uma situação complicada. Mas as palavras do gigante, a afronta que o gigante trazia sobre Israel, provocou em Davi uma revolta. Provocou em Davi, sabe, uma revolta contra aquela situação. Peraí, ele usou a cabeça. Peraí, nós servimos um Deus vivo, nós temos o Deus de Israel. Como que nós podemos aceitar essa afronta? Como que nós podemos ficar aqui acuados? Eu sou um garoto, mas aqui não tem ninguém que vá lutar, então eu vou. Ele se propôs, porque nasceu dentro dele, dona Sara, dos Estados Unidos, nasceu dentro dele uma revolta. A revolta não foi contra Deus, como acontece com muitas pessoas. A revolta não foi contra as pessoas, não. A revolta foi contra a situação que estava proposta ali para ele, diante dele, diante dos seus olhos. E ele disse para o gigante: eu vou lutar contra você e vou te vencer. Ele disse para o gigante: ainda hoje eu vou arrancar sua cabeça. Ele não foi se trancar num quarto e chorar. Ele não foi sentar no seu sofá e ficar lá: puxa, para mim não tem jeito, não tem solução, para mim não dá. Pessoal, Deus só tem condições de trabalhar
com aqueles que têm um espírito forte. Como que Deus vai te fazer um vencedor se nem você se vê um vencedor? Para e pense. Então aprenda a fazer do limão uma limonada. O limão é saboroso? Não. É azedo, mas é excelente para a saúde. Então aprenda a fazer das dificuldades o seu trampolim para você chegar lá em cima. Ô Viviane Souza, pega a dificuldade que você está enfrentando hoje e vê nessa dificuldade uma oportunidade. Lógico, você só vai conseguir enxergar isso se você apelar para a fé. Olha o que a Bíblia fala dos homens do passado. Quando nós falamos sobre heróis da fé, nós usamos o título que a Bíblia fala, heróis da fé. Por que eles eram chamados de heróis? Porque eles lutaram, mesmo diante das dificuldades, eles não se entregavam. Eles passaram pelo fogo, pela água e confiaram em Deus. Não negaram a sua fé. Então a Bíblia fala que eles extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada. Mas olha, preste atenção no que eu vou ler para você agora. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Será que você consegue, da fraqueza, Dona Rosângela Ramos, tirar força? Como que eu tiro força da fraqueza? Quando eu confio 100% nessa palavra. Aqui, ó. 100% nessa palavra. Quando eu creio que o meu Deus, Ele é fiel, Ele não falha e não vai falhar. Quando você tem essa confiança nele, no seu Senhor, então você tem essa força de vontade, você tem essa confiança dentro de você que te faz caminhar na fé, que te faz avançar diante do mar vermelho. Você não se rende, não se entrega, mesmo com lágrimas nos olhos, você continua avançando. Mesmo diante das palavras negativas que você ouve, você continua caminhando, porque você sabe que Deus é contigo. Quando nós temos essa certeza, essa confiança de que Deus é conosco, então, minha amiga, meu amigo, ô Ana Maria, você prossegue, porque você tem um objetivo final, que é a sua salvação. O seu objetivo final, ô Lília, é a salvação. E se você parar no meio do caminho, já era. Vamos falar com o nosso Deus agora. É momento de oração. Vamos conversar com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos diante do Todo-Poderoso, o soberano de Israel, o único Deus, incomparável,
o Deus que criastes os céus e a terra, todo o universo. Antes que houvesse mundo, o Senhor já era, já existia. Tu és o poderoso, meu Pai, o Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor daqueles que o invocam e o buscam na sinceridade do coração. Quando nós paramos para pensar na tua grandeza, buscamos na tua palavra, meu Pai, a tua grandeza, nós paramos para pensar: como que eu posso ter um Deus tão grande, mas tão grande, e aceitar viver essa situação que eu estou vivendo? Como que eu posso professar que tu és o meu Deus, sendo que diante das lutas, diante das dificuldades, dos obstáculos que a vida assim apresenta, eu quero parar, desistir, eu vou me trancar num quarto, eu vou me refugiar num quarto escuro, dentro da minha casa, e ali eu vou ficar a lamentar, dizendo: não tem jeito para mim, não tem solução para mim. E ao mesmo tempo, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e dizendo: o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, mas isso não condiz com a reação, a atitude da pessoa. Se ela verdadeiramente, ela confia 100% em Deus, então as atitudes que ela tomará será mediante a sua fé, a sua confiança. E ainda que pareça estar tudo perdido, ela ainda continua confiando. Ainda há esperança, meu Pai, dentro daqueles que vivem de fé em fé, que caminham de fé em fé. Ainda há essa confiança. Não temerei, como diz a tua palavra, não temerei, porque eu sei que tu estás comigo. Essa confiança, essa certeza que carregamos dentro de nós, de que o Senhor está conosco, é que nos dá a força de um leão, a força de um touro selvagem, para enfrentar as lutas, as dificuldades, os obstáculos, e nos fazer, meu Pai, caminhar, olhando para frente, para o alto, de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro, meu Deus, ele vem de Ti, exclusivamente do Senhor. A nossa confiança é 100% no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia. Então agora, Espírito Santo, eu sei que
existem pessoas agora, nesse exato momento, que estão orando conosco, meu Pai, mas que ainda não possuem essa fé, que ainda não têm essa certeza, essa confiança dentro deles. E quando nós falamos dessa maneira, ela fica a se perguntar, a dizer: esse pastor acha que é fácil, pastor acha que é assim. Não é assim não, não é tão fácil assim não, pastor. Ela fica lamentando, resmungando e dizendo às vezes: mas eu não tenho essa fé, eu queria ter. Mas você pode ter, minha amiga, se você conhecer a Deus, se você conhecer o Deus da Bíblia, você terá essa confiança, essa fé, essa força que te move para frente. Você terá a disposição, mesmo em meio à tempestade, em meio às ondas, em meio ao fogo, à água, em meio às ameaças, às palavras negativas que ouvem, os nãos que recebem na vida, a circunstância que os seus olhos estão vendo, que parece ser impossível, intransponível. Mas quando você olha para o seu Deus, quando você olha para a sua fé, quando você, minha amiga, meu amigo, se veste dessa fé, então você diz: eu continuo, eu vou prosseguir, eu vou avante. Todos dizem para você: não vai não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas lá dentro de você há uma certeza, há uma convicção. Dentro de você, você tem certeza absoluta que esse Deus da Bíblia, Ele não te desamparou e nem vai te desamparar. Não há nessa vida nada e ninguém, não existe nesse mundo, tá para existir o homem que pode impedir os planos de Deus de se cumprir na sua vida. A única pessoa, minha amiga e meu amigo, que pode impedir Deus de operar, Deus de agir na sua vida, é você mesmo. Quando você é incrédulo, quando você não confia, duvida, quando você olha com os olhos físicos, os olhos carnais, mas quando você mantém-se na fé, quando você caminha olhando para frente, para o alto, confiante nesse Deus Todo-Poderoso, não há nada em ninguém, não há cilada do diabo, não há projeto satânico, não há obra do diabo, não há trabalho de feitiço, de macumba, não há nada, absolutamente nada, que possa impedir esse Deus de operar na sua vida, de agir na sua vida. Oh, meu Pai, Tu és grandioso, Tu és o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. É um privilégio para nós saber que o Senhor é conosco, que o Senhor é o nosso aliado,
é o nosso dono, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Tu nos escolhestes, meu Pai. O Senhor nos buscou dentre bilhões de pessoas. E o Senhor não nos tirou do meio de bilhões de pessoas para vivermos uma vida desgraçada, não. Humilhada, fraquejando, fraco e abatido, não. O Senhor não nos tiraria do Egito para nos deixar no deserto. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles trilharam pelo deserto, mas o destino final era a terra prometida. Era a terra que o Senhor havia preparado para aquele povo. A mesma coisa se dá hoje conosco. O Senhor nos tirou desse mundo de perdição, das drogas, dos vícios, da prostituição, da mentira, do pecado, desse mundo desgraçado, para nos levar até o teu reino, o reino dos céus. E ainda que tenhamos que trilhar pelo deserto, mas ainda assim, o Senhor é conosco em todo o tempo. Aleluia. Ó meu Pai, fortalece essa criatura. Desperta essa pessoa agora. Que lá dentro dela ela diz: eu não consigo crer dessa maneira. Eu não consigo ter essa fé. Meu Pai, desperta ela, meu Deus. Revela-te a essa criatura agora. Revela-te a ela, mostra o teu poder, a tua grandeza, ó Espírito Santo. Revela o Senhor Jesus a esse povo, a essa gente, e os faz fortes, revestidos com as tuas armaduras, de maneira que ela possa prosseguir, ela possa caminhar firmemente, de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Abençoe o teu povo, que eles façam do limão a limonada, das dificuldades a sua oportunidade. Meu Pai, eu peço por aqueles que estão nos hospitais, internados numa UTI, numa CTI, estão ali em busca do ar que respiramos, desse oxigênio. É tudo que elas precisam, que o Senhor dá de graça. Então o Espírito Santo visita elas, meu Pai. Visita essas pessoas agora. Sopra o teu fôlego na vida delas. Esse ar que nós respiramos, sopra nas suas narinas e dê vida a essas pessoas, fortalecendo essa gente, curando, libertando, tirando esse espírito de doença, de enfermidade, essa assolação. Arranca isso da vida dessa pessoa, essa depressão, essa opressão, essa angústia. Minha amiga e meu amigo, seja livre agora, seja livre agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos, meu Pai, toda a nossa vida em tuas mãos. Receba e abençoe a todos nós. Guarda a nossa vida, a nossa família, nos proteja. Proteja o teu povo. Por onde quer que estejam, por esse mundo afora, o Senhor os abençoe. Abençoe a tua obra no mundo inteiro. Abençoe cada bispo, pastor, esposas de pastores, de bispos,
Abençoe os obreiros, as obreiras. Abençoe, meu Pai, o teu povo, espalhados por todo o mundo. Proteja eles. Abençoe eles. Guarde a vida deles, de todos nós. E nos dê forças, nos dê condições de ajudar o sofrido, o abatido, o desesperado, aqueles que estão sem vida. Que de nós, meu Pai, possa sair vida para aqueles que estão sem vida. Que nós sejamos a luz nesse mundo para levá-los até o Senhor, que é a luz principal, a luz desse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo, respire fundo. Respire fundo. Diga graças a Deus. Deus é contigo. Não importam as suas lutas. Aprenda a fazer da sua dificuldade a sua oportunidade. Para tudo tem jeito. Você sabia disso? Quando você confia em Deus, você tem a certeza absoluta que Deus é contigo, então tudo será diferente. Confie nele. Coloca toda a sua vida na mão de Deus e creia. Essa situação difícil, ô Lília, ô Andresa, que você está enfrentando, vai ter fim. Se você prosseguir, Valéria, se você continuar, Cleidiane, se você não desistir, se você não olhar para trás, ô Paula Silva, terá fim. Pode estar certo disso, ô Viviane, ô Lília. Confie, confie. Ô Lúcia Gomes, confia, Lúcia Gomes. Confia. Use essa fé que você tem dentro de você, ô dona Ivaneide de São Miguel, ô seu José Francisco de São Miguel. Confia. Confia, porque tudo vai passar. E nós faremos das dificuldades a nossa oportunidade. Pode estar certo, de glorificar o nome do Senhor Jesus, ô Daiane. Essa dificuldade será para a glória do Deus que você serve, do Deus que você confia, tá bom? Agora são 18h23, à meia-noite a gente volta, 10 para meia-noite. A próxima oração, ô dona Sara, será 10 para meia-noite. A gente volta aqui na nossa oração. Vamos continuar orando, continuar na fé, continuar batalhando, continuar crendo, porque tudo Deus fará na nossa vida, tá bom? Que Deus ilumine e abençoe a sua vida abundantemente. Que o Espírito Santo guarda e o proteja. Até 10 para meia-noite. Fica com Deus.